Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. De segunda a sexta, às 8 da noite, estamos aqui na sua TV falando sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, política e saúde. Papo de trânsito. E o tema é regularização do IPVA. Vamos falar sobre licenciamento, prazos, multas e muito mais. Estamos recebendo hoje o nosso colunista, empresário, lendário despachante João Aurélio. Muito boa noite e obrigado mais uma vez pela tua presença ilustre aqui no programa. Boa noite a todos e eu que agradeço o convite. Nosso querido João Aurélio, bem-vindo, o homem da grife do documento, que todo mundo conhece. Vem você aí de casa também participar do Papo Certo. Envia a tua pergunta, teu comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080 para interagir aqui com o nosso convidado. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. E vocês podem compartilhar o programa através dessas plataformas. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta, né? Todo mundo paga, mas nem todo mundo lembra o que quer dizer IPVA, João Aurélio. IPVA é a sigla do Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotor. Realmente, muito pouca gente sabe o que é o IPVA que tem que pagar, né? Mas o que significa aí IPVA é que... Automotor, a gente estava falando, uma bicicleta com motor paga? Não paga, né? Não Mas paga. acima de 50 cilindradas já paga. Sim, o que tem motorização acima de 50 cilindradas, aqui, não sei, tivesse mudado agora essa semana, tem que emplacar e pagar o IPVA. E aquelas motinhos bis paga, João? Por isso que a maioria tem até 49 cilindradas. Ah, entendi. Então, por isso que ela tem até 49 cilindradas para não precisar emplacar. Mas alguma hora dessas o governo vai dar um jeito de chegar lá e dizer que é com 49 e não com 50 para pagar. Ficam circulando muito nas vias, né? Então... entendi. Mas me diz uma coisa, já que a gente começou a falar em valores, né? Como que faz para balizar, então, os valores do IPVA? O IPVA de veículos novos é 3% sobre o valor da nota fiscal a partir do mês da emissão. E o veículo usado é 3%, que é balizado pela tabela FIPE de outubro do ano anterior. Por exemplo, nós estamos hoje pagando o IPVA sobre a tabela FIPE de outubro de 2022. Né? Que aumentou bastante a tabela FIPE ano passado, né? Ano passado, a tabela FIPE de 21, que balizou 22, segundo informações, ela chegou a mais de 33% de aumento. Se aumentou a FIPE 33% de aumento, aumentou o IPVA 33%. Exatamente. E esse ano, quando a maioria das pessoas achavam que ia ter uma redução, porque houve
uma pequena redução também nos preços dos automóveis, não. A tabela FIPE ainda balizou um aumento, e tanto que o IPVA desse ano aumentou em relação ao IPVA do ano passado. Nossa, que a tendência que a gente entende é que o carro vai ficando mais velho, então o IPVA teria que ficar mais barato, mas aí a FIPE sobe e o carro continua pagando IPVA mais caro, então. Exatamente. Enquanto a tabela FIPE é a referência, né? Então, isso é uma média que eles fazem, porque tem carro que, por exemplo, a tabela FIPE considera o mercado de 70 mil, o carro pode valer mais pelo estado deles, quase novo, ou 50 mil, por exemplo, pelo estado que ele está. Mas é balizado, é modelo tal, eles fazem um meio campo ali para ver qual é o valor que vai ser a tabela FIPE como orientação. João Aurélio, os prazos terminaram para pagar o IPVA, terminaram para todos os finais de placa? Todos os finais. Quando acabou? O final todos os finais, hoje. Hoje? Foi o último dia. Quem foi feliz foi, quem não foi vai ter que pagar segunda e pronto. A partir de segunda tem, então, agora vai ter perdeu o desconto, né, que tinha até hoje de 3%, e a partir de amanhã perdeu o valor e mais 0,25 ao dia de acréscimo. Então, além de juros, então tem algum tipo de prazo para não ser pago multa? Não, a multa é justamente o acréscimo sem não ter desconto nenhum, né? E 0,25 ao dia até atingir 20%. Tá, mas, é que eu me confundi na pergunta. Na verdade, eu queria te perguntar que antigamente, não sei se ainda funciona assim, quando chega no prazo máximo de rodar, tem mais 30 dias. Isso existe ainda? Por exemplo, era final de placas, né? Era placa 1, placa 2 pagava acho que janeiro ou fevereiro. Placa 3, 4 pagava em fevereiro, assim? Isso. Isso continua desse jeito? Sim, é que só alterou o calendário. Antes tinha 30 dias, se vencia o IPVA em fim de março, tinha até 30 de abril fazer o licenciamento. É isso que eu queria saber. Agora não. Quem está parcelando o IPVA em 6 vezes pelo Estado vai pagar a última em fim de maio. Aliás, em junho. Os finais de 1 a 5, então, também terão o mês de junho como último dia para fazer o licenciamento. Mesmo aqueles que já pagaram IPVA, eles podem esperar até junho para fazer o licenciamento. Mas tem perguntas que vão te responder essa tua dúvida. Eu sei que é a tua dúvida. Mas tem perguntas que vão vir aí que acho que vai chegar nela aí. Eu estava até comentando antes aqui do começar o programa que eu aprendo muito com o João Aurélio, porque assim, normalmente mulheres não entendem muito dessas coisas de carro. Então, junto com vocês aí que estão assistindo, eu também estou aprendendo. João, o que acontece para quem iniciou pagando as parcelas e pagou 3 parcelas e a 4ª não conseguiu pagar? Ele pode continuar parcelando? Não. O parcelamento ele tem a seguinte regra: começa em janeiro e a 6ª em junho. Se eu paguei a primeira, a segunda, a terceira e não consegui pagar a 4ª mensalidade, que venceu agora, eu vou ter que pagar o saldo de forma única. Uma única vez. Uma única vez. Bom, para quem tem essa dificuldade, né? O João Aurélio tem um parcelamento, né, João? Sim. Quem tem, vamos supor, vai vencer o PVA, daqui a pouco vai vencer o licenciamento. E às vezes, sim, tu estava conversando com o João aqui, o pessoal tem 13 mil reais de multa para pagar. E daqui a pouco não consegue trabalhar, às vezes. Precisa do carro para se locomover, para levar o filho na escola, para ir para o trabalho, para estudar. E daqui a pouco não tem, se for pega numa blitz, aí fica o carro apreendido, né? Exatamente. Aí vai aumentar ainda mais, porque tem a retenção do veículo. A apreensão do veículo vai ter, então, a plataforma, o guincho, e vai ficar no mínimo 3 dias ou 4 no depósito, até regularizar e estar com licenciamento novo para poder retirar o carro. Então, hoje o João Aurélio é uma grande referência também nessa parte de parcelamentos, né? Porque tu pode parcelar em até 18 vezes. Até 18 vezes. Nós somos pioneiros, né, nessa questão de parcelamentos, desse tempo do cheque pré-datado, e também
com o sistema bancário, que nós conseguimos uma parceria muito boa com o Banco de São Paulo, tradicional, e era até 12 vezes, ficou estendido até 18, e faz alguns anos já, então a procura tem sido muito expressiva, justamente porque as pessoas já estão acostumadas. Tem muita gente que pega, aproveita o desconto do IPVA antecipado, lá em fim de dezembro, fazem parcelas e não tem o desencaixe do total. O desconto que ele vai ter compensa a taxa de juros, porque é a melhor taxa de juros que tem. Todas as que a gente vê aí não batem a nossa taxa de juros, porque nós negociamos com o banco sempre que está chegando perto um outro, né? Então o banco... Claro que o João, por ser o pioneiro, ele é das empresas que tem o maior volume de financiamento dessa modalidade. E estava conversando com clientes que o juro em 12 vezes fica em 1,6 ao mês. A média de 1,6 ao mês, porque o próprio banco recomenda 12 com o melhor número de parcelas. Não, mas pode chegar a 18, mas em 12 vezes 1,6 de juros é difícil achar uma taxa tão... Num momento de juros tão altos, né, 1,6 é uma taxa razoável até. É importante que a pessoa vai até o nosso escritório, vai ter toda uma... estamos ali pessoalmente para atender, não é nada pela internet. Pagamento dos débitos é feito no mesmo dia, ele vai receber o comprovante. Então, vou de manhã lá, no mesmo dia está pago já o PVA e as multas. Vai às 4 horas da tarde lá, faz a operação no cartão, naquele dia mesmo é pago o IPVA, todos os débitos. Porque muita gente paga pouco IPVA, mas muita multa, principalmente quem usa o carro como um instrumento de trabalho. Então, principalmente os que fazem trabalhos de Uber, por exemplo, e outros que usam intensamente o veículo para trabalho, tem tido... Porque o dia a dia circulando é difícil não ser multado, né? Ser multado. É difícil, realmente. Tu esquece, tá escutando o rádio, está um pouco intertido ali, 60 km por passo, 65 já... Já deu, né? Não, e assim, o João, como contador, se ele disse que o percentual do financiamento é bom, é porque é bom. Não, a melhor taxa que tem nessa modalidade é o João pela história dele, pelo pioneirismo. Quantos e pelo anos volume. mesmo, João? Desculpa te atrapalhar. Não, desculpa, é que hoje eu estou com os dois João, né? Quantos anos mesmo tem o teu escritório? O meu escritório é desde 69, né? Que eu comecei a atividade. Então, algum tempo. Algum tempo. Mas o parcelamento, eu comecei com cheque, na época do cheque pré-datado em até 12 vezes em 2003. Fazendo 20 anos. Imagina, ninguém fazia isso, Não. só ele mesmo. Isso. Depois, com o cheque ficou em desuso e tal, em 2013, a gente parou de fazer com cheque. Aí, um ano depois, eu consegui trazer lá do Paraná esse grupo e aí fomos pioneiros no pagamento no cartão de crédito. João, voltando aqui nas nossas perguntinhas, o Estado, então, não permite mais pagar em parcelas o saldo que fica do IPVA? Se não cumpriu uma das parcelas, não tem mais o direito ao parcelamento do restante. Ele parcela em 6 vezes. Em 6 vezes. Mas se não pagou uma, o resto tudo vencido. Então, o pagamento ele fica de forma única, o restante. Exatamente, que seria hoje. Perfeito. Não, E mudando um pouco de assuntos, que a gente está falando de carro, né? Não dá para não falar do mercado, porque o grande termômetro, se está vendendo o carro ou não está vendendo o carro, o João tem esse termômetro, né? Porque ele faz o emplacamento, a documentação, né? Como é que está o mercado nesse momento de venda de veículos? O mercado de veículos, tanto novos como seminovos, ele retraiu bastante esse ano, quando havia uma expectativa de melhora, né? Mas com as taxas de juros se elevando, e principalmente do sistema de financiamento de veículos, né? Então as pessoas, as vendas ficaram retraídas e o que vende bem, que aumentou realmente em relação ao ano passado, foi de motocicletas, né? Mas de automóveis em geral, houve uma queda significativa, tanto que nós tivemos algumas montadoras dando férias coletivas nesse período,
porque os pátios estão lotados de carro. A gente estava usando, acho que mais de 30% diminuiu esse ano em relação ao passado. Essa semana eu estava assistindo a entrevista e estava em torno de 36% a queda nas vendas de veículos novos em relação ao ano passado. Com preço alto, né, a redução da renda, todo mundo quer comprar moto, né? Estava comentando que tem fila de espera para comprar moto agora. As motos realmente elas tiveram uma alavancagem forte, não ainda corresponde aos anos anteriores, mas foi bem significativa em relação a veículos, então, e ao ano anterior. Então, o movimento, as vendas de motos, sim, determinada marca, ela tem fila de espera, inclusive, para os modelos mais procurados. Eu queria voltar um pouquinho mais nesse assunto de IPVA. Tu comentaste que é cabível, então, a apreensão do veículo se ele está rodando com o IPVA vencido. Mas eu queria saber qual é o valor da multa. Bom, eu posso esclarecer antes que não é o IPVA que causa a apreensão do veículo. A legislação diz que o veículo que está com licenciamento vencido é que cabe a apreensão do veículo. E para se obter o licenciamento, tem que estar com IPVA e com as multas, todos os débitos em dia, senão não tem o licenciamento. E como que se calcula o licenciamento também pela FIP? Não, o IPVA é pela FIP. E a tabela, as multas é de acordo com o número de infrações. E aí a taxa de licenciamento é fixa. Então tem que pagar tudo isso dentro do prazo para poder circular legalmente. Perfeito, então. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, de 30 segundos, e voltamos com o Papo Certo. Enviem as perguntas de vocês aqui para o João. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais e te lembrar que também estamos ao vivo nos canais digitais NET Claro Vivo Tubarão. Bom, João Aurélio, a gente fala assim, mas qual a diferença então entre o IPVA e licenciamento? Estão muito relacionados, mas são coisas diferentes. O IPVA, como diz o título já, né, é imposto sobre a propriedade do veículo automotor, que é um tributo do Estado. Por exemplo, o Estado aqui, o município onde o veículo está registrado fica com 50% do IPVA e o outro é diretamente para o caixa do Estado. O licenciamento é regulado, os prazos também pelos DETRANs dos estados, e a taxa. Mas a legislação do Código é obrigada a ter o licenciamento do documento. Então, significa que cada estado tem a liberdade de se organizar em termos de prazos. Então, como no Rio Grande do Sul, o último prazo é julho, para quem tem final 5 em diante, aliás, do 6 ao 0, após essa data, ele está trafegando irregularmente. Final de 1 a 5 tem até final de junho para estar com tudo regularizado. IPVA, multas e a taxa de licenciamento. Sim. Aí ele vai estar de posse do documento hábil para trafegar. Essa é a rotina. Tem estados que dão 8 meses, por exemplo. Um prazo maior. Prazo maior, mas isso é de competência. O Código não estabelece o prazo do licenciamento, e sim o documento obrigatório para circulação de acordo com os prazos de cada estado. Por isso que os valores também são diferentes de estado para estado.
Exatamente. Eu vejo muitas locadoras, a placa não tá aqui. Pela letra, a gente vê que não é daqui, né? É. Porque em outro estado é mais barato, é isso? É que aqui também as locadoras, preenchendo todos os requisitos, elas pagam só 1% de IPVA. Ah, tá. O que nós temos é que o estado, se não me engano, pioneiro foi Minas Gerais, onde a maioria das grandes locadoras se sediaram. Então, inclusive as locadoras foram as que absorveram boa parte do mercado de automóveis desse ano. Houve a grande redução, né, um índice abaixo de vendas, e as locadoras é que foram as maiores adquirentes de veículos. Porque hoje nós temos novos sistemas, novos costumes também, muita gente pega e loca um carro em vez de comprar. Mas os prazos são definidos pelos estados. O documento de licenciamento está na legislação federal, só que ela não estabelece prazo para cada estado. É de competência do estado o sistema de cobrança do IPVA e também o prazo de licenciamento. João, uma pergunta que eu queria te fazer é em relação àquele desconto do bom motorista. Como que funciona? São percentuais? Isso, essa é uma lei nossa aqui do estado, né? Ah, é só do Rio Grande do Sul? Isso. No primeiro ano, quem não tiver nenhuma infração no seu prontuário, na sua habilitação, tem direito a 5%. No segundo ano, nesses 2 anos sem infração, 10%. E quem não teve nos últimos 36 meses nenhuma infração, 15%, que é o teto. Olha, É um valor bem expressivo, hein? Agora, eu não conheço ninguém que tem esses 15% aí até hoje. Se não dirige, não faz multa. Que não dirige, não faz multa. Nesse caso... Tanto que a gente não vê se falar muito nesse desconto, né? Porque não... Sempre tem uma coisinha ou outra aí que tu faz que... Empresta um carro. Já aconteceu. Você até comentou no primeiro bloco, mas vamos repetir um pouquinho essa pergunta. Quem paga o IPVA em atraso? Como é feita essa correção do valor? O IPVA em atraso, por exemplo, a partir de amanhã, quem vai pagar o IPVA, como todos estão vencidos, vai pagar 0,25 ao dia de aumento, até os 20%, que é o teto. Então, se a pessoa não conseguir pagar nesse prazo 15% ao dia, 0,15% ao dia, quer dizer, quando chegar no teto de 20%, para ali. Mas 20% sobre o valor de IPVA é bastante tempo. É bastante valor, né? Eu queria te perguntar, João, claro, a gente já entendeu que tem a questão da multa e como ela é corrigida, mas o motorista ou o dono do veículo, ele recebe alguma pontuação na CNH por estar rodando com o IPVA vencido? Não, só se ele estiver rodando com o licenciamento já vencido. Porque na legislação de infrações, ela traz que para dirigir, para conduzir o veículo, além dele estar habilitado, o veículo tem que estar com o licenciamento em dia. E são os calendários estaduais que estabelecem os prazos. Então, a pessoa, se o calendário permite que ele ainda ande com licenciamento do ano anterior, como acontece agora, aqui no estado do Rio Grande do Sul, não é porque ele não pagou IPVA, desde que o licenciamento do ano anterior ainda esteja em vigor. Entendi. Entendeu? Até quando logo o João esteve aqui, né? Eu tinha essa questão da consulta da CNH pelo aqui, aplicativo. Né? Eu vi que não tava ali saindo meu documento de rodada, não estava saindo, mas eu paguei o IPVA. Só na hora de pagar no banco, tinha marcar lá, eu marquei só uma caixinha que era o IPVA. E eu não tinha marcado ali a parte do licenciamento. Então, Nossa. eu com o IPVA pago, se eu fosse pego numa blitz,
eu poder ter o carro apreendido porque eu não paguei o licenciamento. Realmente. Se o prazo já estivesse vencido. Sim, já vencido já. Né? Sim. Nós tivemos uma pergunta aqui da Márcia, o final dela é 9826. Ela quer saber se o carro dela é 2003, ela precisa pagar IPVA? Carros com Ano 2003. Com 20 anos não precisam pagar IPVA. Só a taxa de licenciamento e eventuais multas. Certo. Completou 20 anos, carro 2023 já... 2003, ele já ano passado era isento. Porque ele já completou 20 anos em 22. Então, Sim. Essa informação ela adquire direto no banco ou através do aplicativo também? tudo pode ser feito a partir do aplicativo. Já não aparece mais o PVA para Não pagar. aparece IPVA. Só aparece taxa de licenciamento. Ah, que interessante. Tu tem o carro mais antigo, tem essa vantagem, né? Gasta um pouco mais de manutenção, mas tem essa questão do... Não pode. Daqui a pouco você fica até elas por elas, né? Porque manutenção de veículo também, dependendo de qual for. Depende do cuidado do veículo, porque tem muita gente que tem carros de mais de 20 anos circulando normalmente e eles mantêm os carros sempre em dia, não deixam ele ficar em estado precário para daí querer fazer um... Tem gente que é muito cuidadoso com o carro, faz todas as revisões e esquece de fazer a revisão, o check-up dele, da saúde, mas não perde, não perde a revisão do carro. O importante é o veículo. Que vai levá-los a fazer a revisão dele. Boa essa, ganhou essa, João. Eu queria te pedir, João, a gente tem mais 2 minutinhos de programa. Tá. Fala pra gente novamente, então, sobre a questão do parcelamento que lá vocês fazem do IPVA, porque, gente, segunda-feira já não dá... Quer dizer, a partir de amanhã já não pode mais rodar, né, João? Não, a partir de amanhã pode continuar circulando desde que esteja com licenciamento 2022. Tá. Até junho tem um licenciamento. É que o IPVA hoje era o último dia, a partir de amanhã é 0,25 ao dia. O que nós oferecemos, a contradição, é o parcelamento no cartão de crédito, que a pessoa pode optar em até 18 vezes. O pagamento é feito no mesmo dia, se inclui tudo, licenciamento, multas que tiver e o IPVA. Quanto antes a pessoa for pagar, quem não pagou, melhor, porque é menos 0,25 ao dia sobre o IPVA. Perfeito, então. João, em nome da nossa equipe aqui do Papo Certo, te agradeço novamente por ter estado conosco. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído aí com informações aos proprietários de veículos. Com certeza. Agradeço também a você de casa por ter nos assistido, lembrando que o programa é reprisado às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Voltamos então na segunda-feira às 20 horas. Estará conosco o deputado, médico e advogado Tiago Duarte e vamos falar sobre políticas públicas na área da saúde. Estaremos esperando vocês. Já envia a tua pergunta aqui. Até lá.